Sejam bem-vindos a mais uma aula de Introdução às Ciências Farmacêuticas. Hoje vamos seguir o nosso conteúdo. Sejam todos bem-vindos, né, à nossa aula. E eu vou começar a compartilhar com vocês nossa tela, tá? E hoje, como a gente está falando sobre cada uma das nossas áreas, então vamos lá compartilhar. Só um instante. Ver se eu estou compartilhando já. Então, vocês vão ter acesso hoje a uma área que é a área do medicamento, né? Como a gente vem falando, o medicamento é a única área pela pesquisa, ela é privativa do farmacêutico. E para cada área de atuação, existem as legislações, as resoluções específicas daquela área, que fundamentam aquela área. Então, nós vamos falar hoje de boas práticas farmacêuticas, né? Que seria o farmacêutico no contexto de uma farmácia de dispensação. Então, nós vamos falar dessas boas práticas. Um pouco antes, a gente sempre é importante falar sobre os aspectos gerais e o contexto, tá? Então, olha, assim, é interessante, mas ao mesmo tempo é alarmante, porque vejam só, um dado da Organização Mundial da Saúde já colocava que mais da metade dos medicamentos, ou eles são prescritos de forma errada, dispensados de forma errada, ou utilizados de forma inadequada. Então, com base nesses dados, a OMS já determinou há muitos anos atrás, né, a necessidade dos países estabelecerem normas nacionais para a promoção da saúde, para se ter um cuidado no abastecimento dos medicamentos, né? Não só os medicamentos, mas os insumos para a saúde, tá? Ter um cuidado também com relação aos produtos, o aprimoramento da prescrição e o aprimoramento também do uso. E tudo isso envolve o farmacêutico. O farmacêutico, na maioria das vezes, é o último profissional que vai ter, aonde o usuário do medicamento vai ter contato. Porque depois que ele recebe na farmácia o medicamento que foi dispensado, ele vai para casa e vai começar a fazer o uso. Então, a gente tem essa responsabilidade de orientar o uso do medicamento, né? Então, dentro de um aspecto geral, já no contexto brasileiro, a gente tem que, a partir da nova Constituição, né? A Constituição que nós temos foi a Constituição Federal de 88, ela já colocava lá a necessidade de se o SUS, né? Através dessa lei 8080 de 1990. Nessa lei, ela já falava o quê? Sobre assistência farmacêutica, que é todo o ciclo do medicamento. Ela já dava uma ênfase na vigilância sanitária, e isso tudo foi necessário, porque você veja, embora nós tivemos um grande marco na saúde, que foi a lei, né, 8080, da criação do Sistema Único de Saúde, que coincidentemente foi nos anos 90, tá? Nós também tivemos nos anos 90 uma grande, assim, aumentou a falta de confiança na qualidade e segurança dos medicamentos, porque teve uma quantidade muito grande nessa época de medicamentos adulterados, de medicamentos falsificados, de desvio do dinheiro que era para a área da saúde, chegaram até a criar uma CPI do medicamento, né? Uma comissão parlamentar de inquérito, e dessa comissão saiu uma revisão e um fortalecimento da regulamentação
do medicamento, né? Tivemos depois, né, outras questões que vale a pena a gente colocar aí dentro dos nossos determinantes históricos, que foi as políticas de saúde. Nós tivemos a Política Nacional do Medicamento, em 1998, depois nós tivemos também, em 2004, a Política da Assistência Farmacêutica, né? Depois tivemos a criação do Consenso Brasileiro da Atenção Farmacêutica, que foi em 2002. Então, nós depois, ao longo das outras aulas, nós vamos falar um pouco do que é assistência farmacêutica, do que é atenção farmacêutica, que são áreas específicas de atuação do farmacêutico. E aí nós temos aqui, olha, só comentando, né, em 98 foi criada essa PNM, que é a Política Nacional de Medicamento. E qual o objetivo nessa época? Foi reorientar esse modelo de assistência farmacêutica, que, na verdade, no início, quando se criou essa assistência farmacêutica, ela era restrita à aquisição do medicamento e à distribuição. Só que a gente não tinha garantia que o uso do medicamento estava sendo feito de forma adequada, porque só se restringia a comprar o medicamento e a distribuir o medicamento dentro das políticas públicas de medicamento. Então, essa reorganização do modelo promoveu uma preocupação da promoção do uso racional do medicamento. É uma racionalidade, ou seja, o medicamento deve ser dispensado de forma adequada para o paciente certo, tomado na posologia certa, na via de administração correta, né, dentro do intervalo terapêutico correto, ou seja, né, isso é o uso racional do medicamento. E aí as determinações que essa CPI do medicamento fez, né, outra foi lá nos anos 2000, foi o quê? Né? Quais foram as recomendações? Qualificar os serviços de dispensação. Aí já nos inclui, né? Porque por que nos inclui? Porque nós somos o profissional da dispensação, nós somos aqueles que entregamos o medicamento, mas não basta simplesmente eu entregar o medicamento, porque ele não é uma simples mercadoria, ele precisa de orientações. Não é como, por exemplo, eu comprar um saco de arroz, ninguém vai precisar me explicar como fazer aquele arroz, né? Mas para o medicamento, sim, porque são substâncias químicas, né, que estão aí. E o que diferencia um medicamento de um veneno é a dose. Se eu tomar todo aquele medicamento, né, ou uma dosagem excessiva, né, fora da posologia, eu corro o risco de me intoxicar. E se eu tomar uma dose abaixo do necessário, eu também fico desprotegido, porque aí eu tenho uma dose que é chamada subterapêutica. Uma outra coisa que foi recomendado é o quê? Que as farmácias não se transformassem em locais onde se encontrava de tudo, né? Desde chocolate, sorvete, refrigerante, bijuteria, ração, eletrodoméstico. Então, proibir nas farmácias os produtos que eram alheios à natureza sanitária, né? Ração para animal, refrigerante, eletrodoméstico. Outra coisa, né, que eles proibiram, a venda eletrônica de medicamentos, porque eles falaram o seguinte: é muito perigoso você vender pelo telefone ou vender pela internet, porque nessa época, cabe eu explicar aqui, existiam farmácias que elas não eram abertas ao público, elas só tinham telemarketing, só tinha a venda pelo telefone ou pelo meio eletrônico. E aí não tinha como a vigilância sanitária fazer uma fiscalização efetiva do local, tá? Então, também se criou a política de assistência farmacêutica, que depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso na aula de assistência farmacêutica mesmo, de bases introdutórias, que fala o seguinte, né? É um ciclo onde tem medicamento, tem assistência farmacêutica, o foco da assistência é o medicamento, já a atenção farmacêutica é a interação direta do farmacêutico com o usuário. Então, o foco da atenção farmacêutica é o usuário do medicamento ou o paciente, né? É quando o farmacêutico acompanha o uso, faz o acompanhamento farmacoterapêutico, né? Para verificar se aquele paciente está tomando o medicamento correto, na hora correta, né? Na dosagem correta. Tudo isso precisa das orientações. Então, nós vamos depois falar dessas diferenças.
tá? Aqui mais um dado que o Cinetox colocou, né? E mandou para a Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz. Olha como que a gente precisa ter muito cuidado com o medicamento. Se a gente reparar, pelo Sistema Nacional de Toxicologia, né, a maior parte das intoxicações, né, mais representativas nos seres humanos, se vocês olharem na tela, está exatamente no medicamento, né? Reparem que tem medicamento, tem também sobre agrotóxico, tem outros, mas vocês vejam que a maior parte das intoxicações estão com os medicamentos. Então, por isso que a gente precisa ter realmente um cuidado muito grande com relação ao medicamento e ao uso do medicamento, tá? E nós temos também, né, só trazendo dentro de determinantes históricos, desde 1973, ou seja, né, muitos e muitos anos atrás, nós temos esses conceitos dessa Lei Federal 5991, que estão valendo até hoje, tá? O que diferencia, por exemplo, uma drogaria de uma farmácia. Logicamente, o nome fantasia, você pode colocar drogaria tal, né? Farmácia tal, mas na hora do registro, lá na vigilância sanitária, tá? Se está registrado como drogaria, ela só pode ter medicamentos e insumos em suas embalagens originais. Ela não pode ter manipulação. Já a farmácia, ela pode ter tanto manipulação das fórmulas, como também, né, o comércio das substâncias, das drogas, né, dos medicamentos, tá? Então, aí aqui a gente tem também o que seria um correlato, né? Tudo aquilo que não é um medicamento, mas está ligado à área da saúde. Então, uma seringa, uma agulha, uma agulha de aplicação de injetáveis, uma seringa, né, um catéter, uns outros correlatos, como, por exemplo, produtos de higiene pessoal, algodão, né? Todas essas, um soro. Então, tudo isso estaria dentro, né, do universo que estaria sendo disponibilizado para a venda e dispensação nas farmácias. E aí a gente entra nessa resolução, que é a resolução RDC 44 de 2009, tá? Ela teve as atualizações, que depois a gente vai comentar, né? Mas ela foi criada em 2009 e o objetivo é o quê, né? É demonstrar e apresentar os critérios mínimos das boas práticas farmacêuticas. Como o farmacêutico e a farmácia deve ser instrumentalizada para oferecer aos pacientes o uso racional do medicamento, tá? RDC quer dizer Resolução de Diretoria Colegiada, porque a Anvisa, ela tem várias diretorias, e aí toda vez que ela vai emitir uma resolução, ela se reúne com essa diretoria colegiada, que são as várias áreas, né? Área do medicamento de manipulação, área da dispensação, área da indústria, área da fiscalização, por isso que é uma diretoria colegiada. Aqui, olha, mais uma vez, acho que eu já mostrei essas imagens para vocês, trago novamente, né? O símbolo da farmácia, eu sempre trago porque, como é introdução às ciências farmacêuticas, em cada aula a gente apresenta um pouquinho do universo farmacêutico, né? Então, aqui a cor da farmácia a gente já sabe que é o amarelo, né? O símbolo da farmácia é a taça com a serpente, tá? Então, é muito importante a gente, né, ter esse conhecimento e lembrar. E a quem se aplica a resolução 44, né? A RDC 44 da Anvisa, que é uma das entidades farmacêuticas. Eu já falei para vocês sobre isso. O que é uma entidade farmacêutica, né? Seriam os órgãos, as instituições, né, que nos dão amparo, quer seja amparo profissional, amparo legislativo, né, que seria o quê? O sindicato, as associações, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o Conselho Federal de Farmácia, o Conselho Regional, né? Todos os órgãos envolvidos no nosso universo farmacêutico. E então, essa resolução, que são boas práticas farmacêuticas, ela se aplica a quê, né? Ela fala sobre a dispensação e a comercialização de produtos e da prestação de serviços farmacêuticos
em farmácias e drogarias. E a quem que ela se aplica, né? Ela se aplica às farmácias e drogarias, no que couber, às farmácias públicas, aos postos de medicamento. Ela só não se aplica às farmácias hospitalares, que a gente depois vai ter uma aula mais sobre farmácia hospitalar. Por quê? Veja uma diferença. Na farmácia hospitalar, o medicamento não é entregue para o paciente, e sim para o grupo de enfermagem, para o corpo de enfermagem, né? Isso quer dizer que o farmacêutico não vai no leito? Ele vai fazer a farmácia clínica, mas ele não vai levar o medicamento. Ele vai verificar se a via de administração está correta, se a via endovenosa se está, se está tendo alguma interação medicamentosa, como que está o acompanhamento, ele faz o acompanhamento do tratamento farmacológico, tá? Então, por isso que essa RDC não se aplica à unidade hospitalar, tá? Então, ela vai ter uma outra resolução específica. E aí a gente tem aqui, olha, as considerações gerais sobre o que ela envolve, né? Sobre o que a RDC traz. Primeiramente, ela fala a parte burocrática. O que é isso, né? Precisa aqueles documentos para eu estar com a minha farmácia aberta ao público, né? Então, ela precisa de uma AF, que é emitida pela Anvisa. Que documento é esse? Ele que comprova que a empresa está autorizada a exercer aquelas atividades descritas num certificado. Então, na hora que vocês forem numa farmácia de manipulação ou num herbanário, né, tudo que envolve a área da saúde, essa autorização de funcionamento é dada pela vigilância sanitária. Estão descritas as atividades que podem ser ofertadas ali. Então, ali vai ter o número de autorização, o endereço, né? Então, por exemplo, se a minha empresa, né, pretende fazer aplicação de injetáveis, então vai ter que estar descrito lá que ela faz aplicação de injetáveis. Se a minha empresa, se a minha farmácia, né, faz inalação, aferição de pressão arterial, todos esses serviços farmacêuticos vão estar descritos no certificado, tá? Depois ela vai ter também uma licença sanitária, que é um documento emitido para verificar se as condições sanitárias estão adequadas para se estabelecer, para se exercer aquelas atividades descritas no documento anterior que eu falei, tá? Um outro documento é a certidão de regularidade técnica, né? Pelo CRF. Quem libera esse documento é o próprio Conselho Regional de Farmácia. Outra coisa, outro documento, Manual de Boas Práticas Farmacêuticas. Todos esses documentos precisam estar prontos antes, obviamente, da abertura da farmácia, senão não é liberado, né? Além disso, esqueci de comentar aqui também, tem o quê? Um documento emitido pelos bombeiros, né, que vão verificar se está dentro de uma questão não só sanitária, mas uma questão de segurança, tá? Então, esses são os documentos que precisariam estar já em dia para a abertura da farmácia, tá? Outra coisa que é importante é o seguinte, né? Para se ter a farmácia aberta ao público, ela precisa, durante todo o horário de funcionamento, tem que ter um farmacêutico responsável ou um outro farmacêutico substituto, né? Se é uma farmácia que fica 24 horas, ela tem que ter vários. Com o símbolo da farmácia, né? E outra questão, o farmacêutico pode delegar. O que delegar, né? Deixar que outros atendentes façam algumas atribuições? Sim, tá? Tanto que nem todas as pessoas que chegam no balcão de uma farmácia, ou dentro da parte dos cosméticos, na parte de higiene pessoal, ela não necessariamente precisa ser atendida por um farmacêutico, né? Mas a supervisão de todo esse atendimento
é do farmacêutico. E tem algumas áreas que são privativas do farmacêutico, que são chamadas áreas indelegáveis. O que é isso? Eu não posso delegar para outro que não seja farmacêutico para poder fazer aquela atividade, tá? Uma delas é o controle dos medicamentos da portaria 344, que depois, em outra aula, eu vou falar rapidamente sobre as bases introdutórias desses medicamentos, né? São medicamentos que precisam ficar dentro de um armário, né, com chave. Por quê? Porque a receita, não só o medicamento precisa, para ser dispensado, precisa da receita, e a receita precisa ficar retida. Por que todo esse cuidado com esses medicamentos? Porque eles são mais potencialmente perigosos. Eles podem causar uma dependência, né? O que seria? O paciente fica dependente do medicamento, ele pode causar uma tolerância, que seria o quê? O paciente cada vez vai necessitar de uma dose maior, o que é perigoso, né? A dependência tem determinados medicamentos que eu não posso tirar todo o medicamento de uma hora para outra, eu tenho que ir fazendo, descontinuando o uso, tá? Então, essa é uma das atividades, né, das atribuições, que ela não é delegável, né? Ela é indelegável, tá? O que é isso? É o farmacêutico que faz esse controle desses medicamentos. E esse controle hoje é feito dentro de um sistema informatizado, tá? Então, depois, em uma outra aula, eu mostro para vocês. Outra coisa também que a resolução orienta é sobre a estrutura física da farmácia, né? Aonde ela deve ser localizada, como ela deve ser projetada, dimensionada, né? Quais o tamanho mínimo, o que ela precisa, qual a infraestrutura que ela vai precisar, né? Outra coisa também é quais as atividades que vão acontecer ali, por exemplo, atividades administrativas, uma sala, né, onde vai ter o computador para fazer toda essa parte administrativa, para o farmacêutico entrar dentro do sistema eletrônico lá de medicamento controlado e fazer o lançamento dessas receitas, um outro local específico para armazenamento de produto, para recebimento, para dispensação propriamente dita, depósito de material sanitário, material de limpeza, né? Nada não pode ficar em qualquer espaço, tudo, eu não posso misturar, né, alimento com medicamento, tá? Então, tomar todo esse cuidado e um ambiente específico para os serviços farmacêuticos. Dentro de uma farmácia de dispensação, nós temos vários serviços que podem ser oferecidos. Inclusive, esses serviços, eles podem ser cobrados e devem, né? Como aplicação de injetável, aferição de pressão arterial, que a gente vai falar depois. Nós temos, por exemplo, né, outra necessidade com relação ao mobiliário, né? Mobiliário de fácil limpeza, que não vá acúmulo de pó, né? Que seja lavável, né? Que seja compatível com as atividades que vão ser realizadas ali, tá? Outra coisa, eu preciso garantir a privacidade dos usuários. Eu vou fazer aplicação de injetável, eu tenho que estar numa sala fechada, né? Para que eu garanta a privacidade desse serviço farmacêutico. Obrigatoriamente eu tenho que ter um lavatório com água corrente. Então, tem muitas farmácias que hoje, né, não fazem aplicação de injetáveis porque elas não têm esse lavatório com água corrente. Então, seria isso é um item imprescindível para que se possa fazer aplicação de injetável. Então, dependendo do local onde a farmácia se encontra, às vezes a farmácia é dentro de um shopping, e aí as lojas de shopping não têm, muitos shoppings, as lojas compartilham os lavatórios e os banheiros. Então, logicamente, dentro de uma farmácia, ela não vai poder compartilhar com outras lojas, ela precisa ter dentro da loja o lavatório com a água corrente. Então, por isso que muitos nem fazem aplicação de injetáveis, nem fazem aferição de pressão arterial, né? Porque eu preciso higienizar as mãos, né, de um local privativo. Eu preciso, se eu fizer aplicação de injetável, sabonete líquido, gel bactericida, lixeira com pedal e tampa, dispor de papel toalha, né? Também um conjunto de primeiros socorros, né? Para caso necessite.
Então, assim, toda essa parte desse ambiente propício, tá? E tudo isso, pessoal, a gente tem que pensar que a prestação do serviço farmacêutico ela vai ser realizada por quem? Por um profissional devidamente capacitado. Então, o que seria esse profissional devidamente capacitado? Ele precisa, obviamente, vai fazer aplicação de injetável, ele precisa ter um curso de aplicação de injetável, né? Então, por isso que os técnicos auxiliares, eles só poderão fazer algumas atividades, né, que não são privativas do farmacêutico, né? Vai ter que respeitar, por exemplo, os POPs, que são os procedimentos operacional padrão, né? Sempre sob a supervisão do farmacêutico responsável técnico. Sempre, né? O farmacêutico tem essa responsabilidade de supervisionar e treinar os seus colaboradores. Então, por isso que eu já coloquei ali, olha, os treinamentos e as capacitações para tudo que for realizado dentro do ambiente da dispensação. Então, os funcionários devem ser capacitados, então, saber como abordar o paciente, né, como fazer as perguntas corretas, né, como fazer, né, o descarte dos materiais, né? Então, ali está PGRSS, é dentro de um programa de gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde. Então, dentro da área da saúde, nós temos, né, divisões de como eu vou descartar uma agulha, uma seringa, um material contaminante, um material pérfuro cortante, né? Então, tudo isso dentro dessa capacitação e treinamento, tá? E aí, outra questão, nós precisaremos de um espaço onde eu vou fazer a aquisição dos medicamentos e o recebimento dos medicamentos, né? Então, aonde eu vou receber da distribuidora, conferir as notas fiscais, né? Então, tudo isso estabelecer, por exemplo, quais os critérios de quem que eu vou fazer a minha compra, né? Lembrando o seguinte, se é uma farmácia de dispensação pública, por exemplo, que funciona dentro de uma UPA, dentro de uma UBS, dentro de um hospital, eu não posso comprar os medicamentos e insumos de qualquer distribuidora, de qualquer empresa, né? Eu tenho que abrir uma licitação, né, um processo licitatório, fazer um edital, divulgar que eu preciso comprar e as empresas oferecem, né, se apresentam para concorrer nesse processo licitatório, tá? E aí eu preciso também verificar se aquelas empresas de quem eu estou comprando, elas estão legalmente habilitadas, se elas têm licença sanitária, né? Tudo isso eu não posso simplesmente comprar de qualquer pessoa, qualquer empresa. Mesmo também as farmácias particulares ou as privadas, né, que não são públicas, eu preciso também verificar se das empresas, ou seja, as distribuidoras que eu estou comprando, também estão legalmente autorizadas e licenciadas, né? Eu preciso saber se aquela empresa também está dentro dos padrões legais sanitários, né? E aí, quando eu compro, sempre vai ter que verificar, né, dentro da nota fiscal, o nome do medicamento, o número do lote, sempre conferir isso quando chega o medicamento, né? Então, ele deve ser realizado numa área específica, com uma pessoa treinada em conformidade com o POP. Primeira coisa, verificar se o medicamento, né, se a caixinha não está adulterada, não está amassada, né, não está molhada, se a data da validade está correta, né, para se evitar o quê, né? Da entrada na farmácia de medicamentos falsificados, de medicamento adulterado, né? Então, a gente deve sempre verificar também, assim, olha, se esse medicamento veio transportado de acordo com as legislações específicas. Por exemplo, se é um medicamento que precisa ser transportado dentro de, assim, protegido, porque ele é termolábil, né? Ele precisa estar dentro de uma geladeira, então ele precisa estar dentro de uma caixa térmica para poder garantir as propriedades, né, de acordo com as especificações do fabricante, tá? Outra questão também, verificar o estado de conservação do medicamento.
Então, olha, até interessante, algumas empresas hoje não, mas elas vinham e colavam a etiqueta da própria farmácia em cima do código de barra. E aí as informações que estão no código de barra não conseguem ser visualizadas, né? Então, eu posso verificar o estado de conservação, eu vou ver o prazo de validade, eu preciso ter um mecanismo de conferência da autenticidade desse medicamento, então, verificar, por exemplo, a rastreabilidade dele, né? Então, ver esse selo, ver esse lacre de segurança, para se o quê? Evitar estar aceitando produto falsificado, produto corrompido, produto adulterado, né? Produto impróprio para o uso, tá? Então, para depois, assim, outras aulas eu vou mostrar para vocês imagens de medicamento. Você fica até na dúvida qual que é o medicamento falsificado e qual que é o correto, né? Porque hoje em dia, infelizmente, as falsificações estão cada dia melhores, né? Elas não são tão grosseiras que a gente logo percebe que é um medicamento falsificado. Por isso que no momento do recebimento deve ser verificado tudo isso, né? Também, de que maneira esses medicamentos vão estar expostos, né? Lembrando o seguinte, pessoal, a gente não pode distribuir os medicamentos em qualquer local, né? Os medicamentos deverão permanecer na área de circulação restrita aos funcionários, né? Eu não posso deixar medicamento do lado de fora, tá? Ao alcance apenas uma categoria, que são os MIPs, que são os medicamentos isentos de prescrição. São aqueles que não têm tarja, tá? Então, depois eu vou mostrar a diferença dos que são medicamentos tarjados dos medicamentos que não têm tarja. Então, a vigilância sanitária, através da... E eles são medicamentos não tão perigosos quanto os outros, tá? Então, a gente vai mostrar alguns deles, tá? E a dispensação desse medicamento? Ela deve assegurar ao usuário o direito à informação. Então, ele tem que ter um espaço onde ele vai receber a orientação, né? De armazenamento, se é uma insulina, orientar que ela tem que ficar na geladeira, né? Se é um colírio, que é um colírio que está na geladeira, ele tem que continuar na geladeira, né? Porque ele é um medicamento termolábil ou termosensível, né? Outra coisa também, orientação com relação à posologia, com relação ao reconhecimento de alguma reação adversa, né? Como também a interação do medicamento. Ah, eu vou utilizar de que maneira? Posso tomar junto com outro, né? Outra coisa importante também, que lá na minha farmácia, eu tenho que disponibilizar uma lista dos medicamentos genéricos existentes, né? Depois a gente vai explicar a diferença do medicamento inovador do medicamento genérico, que o genérico é a cópia fiel do outro medicamento, tá? Outra questão também, pessoal, que eles vão dizendo, né? Mas isso tem mais a ver com as farmácias de manipulação, mas isso infelizmente acontece nas farmácias, né? Que a resolução fala que não deve, por exemplo, uma farmácia de dispensação, ela não pode aceitar uma receita de manipulação e encaminhar essa receita para outra farmácia. Por isso que fala, né? A captação de receitas. Por que ele fala que isso não é, a empresa não pode ser intermediária? Porque quem vai manipular não é a pessoa, ele não vai ter acesso a tirar as dúvidas com quem vai tomar o medicamento. Porque aí você pode, na hora que você vê uma receita para ser manipulada, você pode perguntar, mas quem vai tomar esse medicamento? É idoso? É uma criança? Porque aí você pode verificar se a dose a ser manipulada está de acordo com o que está prescrito na literatura, para que as pessoas, né, a pessoa que vai tomar não tenha maiores problemas, tá? E outra coisa que falava aqui, olha, desde lá
da RDC 94, da RDC de 2009, né, RDC 44. Ele falava o seguinte: somente farmácias e drogarias que estão abertas ao público, né, que tenham um responsável presente durante todo o horário de funcionamento, é que pode estar realmente vendendo pelo fax, vendendo pela internet, vendendo pelo telefone. Por quê? Porque essas farmácias, como elas estão abertas ao público, a vigilância sanitária pode também ir lá e fiscalizar, né? Se ela está dentro da legislação sanitária, cumprindo a legislação sanitária. De que maneira também esse medicamento está sendo armazenado, tá? Outra coisa também, é imprescindível que a receita, né, seja apresentada para o farmacêutico conferir, principalmente, né, se são os medicamentos sujeitos à prescrição. Então, o farmacêutico, que às vezes, por exemplo, a gente sabe, né, tem alunos que contam que normalmente, assim, a pessoa quer comprar pelo telefone ou quer comprar pela internet, o que faz? Chama o motoboy, primeiramente leva a receita, o farmacêutico confere, depois vai o medicamento, né? Então, o medicamento sujeito a controle especial, principalmente isso, né? Primeiro eu tenho que garantir que a receita já está em meu poder, para depois eu disponibilizar o medicamento, porque essa receita precisa ficar retida, tá? Outra coisa, pela venda pela internet, normalmente eles falam que quando se tem mais garantia, né, da segurança do site, é que o site deve tentar ser criado com o domínio .com.br, porque o domínio que é só .com, ele não tem tanta facilidade de ser vistoriado como outros, tá? Outras informações que devem estar na página geral, lá na página principal do meu site, né? Eu tenho que ter lá o CNPJ, o endereço, o horário de funcionamento, o nome do responsável técnico, né? A autorização de funcionamento, o link para tirar as informações, né? Mensagens de alerta, sabe, com relação assim, como armazenar o medicamento. Eles querem garantir o máximo, né, para que o medicamento seja utilizado de forma segura e de forma racional, né? Então, isso que deve estar na página daquela farmácia que faz venda pelo meio remoto. Meio remoto envolve, né, a venda pela internet, a venda pelo telefone, né? Então, tem uma outra coisa também, né, que com relação à propaganda, se vocês prestarem atenção, apenas os medicamentos não tarjados, que não têm tarja, podem ser feito propaganda na televisão ou nas revistas abertas ao público, né? Então, por exemplo, a Neosaldina, né, alguns xaropes, o Doril, né, Estomazil, esses medicamentos que não têm tarja, eles podem ser feitos para o público em geral. Mas aqueles medicamentos para uso específico, antibióticos, antidepressivos, ansiolíticos, anti-inflamatórios, todos que têm uma tarja, quer seja tarja vermelha ou tarja preta, não podem fazer propaganda, muito menos num site, né? E outra coisa, a divulgação dos preços no site pode acontecer, né? Então, assim, ele pode, desde que tenha lá o nome comercial, mas que tenha também o nome da substância, que é a denominação comum brasileira. Então, vai estar lá o nome comercial Tilenol, aí vai estar lá paracetamol, né? Que aí vai estar lá como que é a apresentação, a concentração, a forma farmacêutica, o número do registro na Anvisa, né? Tudo isso, o registro propriamente dito, tá? Outra coisa também que é importante, né, que tenha no site, é informar o endereço, né, do site eletrônico, tá? E uma outra questão que é interessante, que é o seguinte: você vai mandar entregar esse medicamento para o usuário. O transporte do medicamento, ele é de responsabilidade do estabelecimento farmacêutico. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado para quem vai estar levando esse medicamento, né? Porque se ele chegar todo adulterado, todo danificado, a responsabilidade já é da própria farmácia, né? Os medicamentos termosensíveis são aqueles que precisam ficar a uma temperatura compatível para sua conservação, né? Não devem ser também transportados outros produtos
junto com os medicamentos. Então, se eu estou transportando medicamento, eu só posso transportar medicamento, eu não posso colocar outro produto junto, né, para garantir a qualidade, segurança e eficácia, tá? Outra questão também, né, envolve os POPs, que seria, o que é um POP? Procedimento Operacional Padrão. Então, para se ter um protocolo, um procedimento, porque toda vez que a gente tem um POP, toda vez que a gente padroniza, a chance da gente errar é muito menor, né? Então, o ideal é que a gente tenha um POP, né, como a vigilância orienta, para que tenha um POP para que se faça sempre da mesma maneira, né? Como eu vou fazer a aplicação de um injetável? Sempre da mesma maneira. Como eu vou fazer a conferência de um medicamento? Sempre, porque aí eu vou seguindo um protocolo, né? Então, POP é protocolo ou procedimento operacional padrão, né? É permitida a entrega de medicamento pela via postal, né? Pelo correio, desde que atendidas as condições sanitárias, né? Então, deve sempre colocar à disposição informação quanto ao uso do medicamento, né? Meios para comunicar diretamente com o farmacêutico, né? Um canal, por exemplo, para tirar dúvida, um canal de saque, né? Que é um serviço de atendimento ao consumidor, tá? E aqui, ó, lógico, eu não vou ler tudo, mas vai dar para eu mostrar para vocês assim o que pode ser dispensado dentro dentro da farmácia, né? Então, a princípio, ele já falava com relação assim, olha, o que é solicitação remota? Eu posso fazer a venda de medicamento pelo meio eletrônico, né? Então, as farmácias que realizarem isso, eles precisam, né, não só fazer essa dispensação, mas também ter um site com endereço, com todas as orientações da vigilância sanitária, tá? E dentre os serviços farmacêuticos, o que pode ser realizado dentro da farmácia? Lembrando o seguinte, lembra do primeiro documento que eu falei, que a AF, que vai estar lá o quê? A vigilância sanitária te dá um documento, né? E dizendo, e aí nesse documento vão estar descritos quais os procedimentos, quais as atividades que estão autorizadas a serem realizadas naquele estabelecimento, né? Então, isso são os serviços farmacêuticos. Então, dentro dos serviços farmacêuticos está a perfuração do lóbulo auricular para colocação de brinco, aquele brinco pela pistolinha, a atenção farmacêutica domiciliar, né? O farmacêutico pode ir até o domicílio para fazer a aplicação de injetável, fazer um acompanhamento do paciente, ver se o paciente é acamado, tá? Aferição dos parâmetros fisiológicos e bioquímicos, o que seria isso, né? Então, eu vou verificar lá a aferição da pressão arterial, a aferição de febre, de temperatura, né? Também eu posso fazer a dosagem, por exemplo, da glicose, lembrando que esses parâmetros bioquímicos e fisiológicos, eles são para acompanhamento, para monitoramento, eles não são para diagnóstico, tá? Então, a gente não vai fazer diagnóstico. E também a administração de medicamentos, o que seria, né? A administração de medicamentos como uma inalação, aplicação de injetáveis, aplicação de vacinas. Um outro serviço farmacêutico são os testes, que também vieram, né, para algumas patologias, como, por exemplo, o Covid, né? Também deve constar no alvará sanitário, né, toda esses serviços farmacêuticos, né? Eu não posso, por exemplo, fazer dentro da minha farmácia, né, usar como um fim distinto daquele que não foi listado, né? Então, eu não posso, por exemplo, dentro da farmácia, começar a fazer acupuntura, por exemplo, né? Porque isso não foi descrito, tá? Eu não posso fazer algum outro procedimento. Então, eu preciso ter um consultório, né, para fazer a utilização de acupuntura ou as práticas integrativas, né, que sejam desvinculados da farmácia, tá? Outra questão também, pessoal, com relação à atenção farmacêutica, né? Então, é permitida a administração de medicamentos, que é a aplicação de
de injetáveis, é permitida a aferição de determinados parâmetros fisiológicos, né? O objetivo cada vez mais é melhorar a saúde e qualidade de vida dos usuários, tá? Então, a gente deve, como farmacêutico, elaborar os protocolos para todas essas atividades, inclusive a atividade da atenção farmacêutica, que é o acompanhamento farmacoterapêutico do paciente, né? Então, toda vez que o paciente retornar, eu verificar, né? Eu tenho que ter o nome, o endereço, o telefone dele dentro desse programa de assistência farmacêutica, tá? Eu tenho que orientar de que maneira ele vai fazer o uso correto do medicamento, né? Todas essas questões envolvendo a atenção farmacêutica. Dentro dos parâmetros fisiológicos e bioquímicos, né? Eu coloquei aqui mais uma vez, né? Deixo bem claro, o objetivo não é de diagnóstico, está bem claro aqui, em nenhuma hipótese, na hora que eu faço a aferição de pressão arterial, na hora que eu faço o autoteste, quando eu faço glicemia ou temperatura, eu não posso dizer, você é hipertenso, você está com diabetes, é diabético, né? Isso serve apenas como um monitoramento para ver se aquele paciente está fazendo o uso correto da medicação. Ou se na primeira vez, né, verificou que foi verificar a pressão arterial, a pressão está muito alta, nós não podemos medicar o paciente, né? Então, é encaminhar o mais rápido possível para uma unidade básica de saúde, para um hospital, né? Para que aí ele seja avaliado clinicamente para poder realmente fazer o uso adequado, né, do medicamento. Dentro outras questões, né, o POP, de que maneira eu vou fazer, por exemplo, né, a aferição de parâmetro fisiológico, né? Então, eu vou utilizar lá que equipamento, qual a metodologia, eu vou verificar a glicemia, então eu vou utilizar lá uma lanceta, né, para verificar no dedo lá a verificação da glicose, tá? Mas lembrando o seguinte, pessoal, eu tenho que estar com o EPI adequado, né, que é o equipamento de proteção individual, fazer a higienização correta, né, de que maneira eu vou descartar aquela agulha que eu utilizei, né, dentro do plano de gerenciamento de descarte. Tudo isso é de responsabilidade do farmacêutico, né? Outra questão também, né? Se eu vou fazer o acompanhamento farmacoterapêutico, a administração de injetáveis, né? Então, eu vou fazer uma inalação. É muito importante que eu verifique o seguinte: eu não posso fazer, né, aplicação de injetável de maneira alguma de um medicamento que o paciente trouxe e que é de uso exclusivo hospitalar, né? Aquele medicamento não era nem para estar com um paciente. Então, eu só posso fazer aplicação de injetáveis, né, que tenha uma prescrição, que eu vou seguir aquela prescrição, né, vou fazer tudo de acordo com o profissional prescritor, tá? Então, eu não posso simplesmente, né, oferecer um injetável para o paciente e eu mesma fazer, né? Eu tenho que o quê? Chegou o receituário, eu verifico o que precisa, né? Dispenso, faço a venda para o paciente e depois eu faço a aplicação de injetável, tá? Outra questão também, pessoal, com relação, por exemplo, às vezes o paciente fica lá, né? Vai tomar, para tomar vários injetáveis, então os medicamentos adquiridos no estabelecimento a serem utilizados, né? Então, veja bem, eu vou fazer um injetável hoje, né? Eu vou fazer um injetável amanhã, esses medicamentos abertos, eles não devem ficar na farmácia. Eu devo devolver para o paciente na próxima vez que ele voltar para tomar a segunda dose, aí ele traz, né? Porque a responsabilidade é do usuário do medicamento. Mas a gente deve o quê, pessoal? Orientar de que maneira ele vai armazenar, né? Porque eu não posso depois chegar uma caixinha de uma, sei lá, uma seringa aberta, né? Ou um medicamento aberto, não armazenado adequadamente, né? A embalagem primária violada. O que é embalagem primária? É aquela que entra em contato direto com a substância, né? E aí a embalagem secundária é a caixinha. Então, eu tenho um comprimido.
O comprimido dentro do blister, o blister, que é aquela parte aluminizada, metalizada, né? Ela é embalagem primária e a caixinha é a embalagem secundária, tá? Então, tudo isso é de responsabilidade do farmacêutico, tá? E aí, olha, se eu vou fazer uma aplicação de injetável, se eu vou fazer um teste para COVID, se eu vou fazer aferição de pressão arterial, né? Eu posso e devo, né? É a orientação que eu faça um documento, que é uma declaração de serviço farmacêutico, né? Então, isso é até uma forma de marketing que no papel que eu vou entregar para o paciente, ele vai ter a identificação do paciente, desculpa, a identificação do estabelecimento, o nome, o endereço, o nome do responsável técnico. Às vezes, os farmacêuticos já têm até o carimbo com o número do seu CRF, você pode já carimbar nessa declaração de serviço farmacêutico, tá? E eu não posso, obviamente, né, utilizar esse DSF com a finalidade única e exclusivamente de marketing, né? De utilizar aquilo ali, sabe, como colocar muita propaganda ali, né? O que eu posso colocar é o quê, né? Um papel com a identificação do estabelecimento, e não um papel que já vai lá com a propaganda de um medicamento, tá? A gente tem que tomar bastante cuidado com esse marketing ético, né? Então, a atenção farmacêutica, que depois eu vou explicar em outras aulas para você, né? Então, eu só posso trabalhar com a indicação de medicamentos que não sejam tarjados, que são os MIPs, né? Medicamento isento de prescrição, e lembrando que lá na sala de aplicação de injetáveis, lá no local onde eu vou fazer uma inalação, ou que eu vou fazer uma orientação farmacêutica, lá dentro eles falam que deve ter essa frase, olha, este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui a consulta médica ou a realização de exames laboratoriais, né? Para a gente se eximir da responsabilidade que o paciente pode falar que ele foi consultado e que o farmacêutico disse que ele está diabético ou ele é hipertenso. Para isso precisa-se ter uma curva, né? O que é isso, né? Se fazer a aferição da pressão arterial, por exemplo, né, várias vezes ao dia, por vários dias, né, para verificar se aquela alteração da pressão era circunstancial, ou seja, era pontual, ou se efetivamente a pessoa está com um quadro de hipertensão, né? Então, todos os dados, né, como eu falei, com relação ao paciente, a perfuração do lóbulo auricular, como deve ser feito? Eu preciso ter, não é qualquer brinco, né? E outra coisa, não é piercing, né? Eu preciso ter os dados do brinco, os dados do fabricante, né? O local e data, né? A assinatura do farmacêutico. Vocês veem que toda vez que a gente assina alguma coisa, a nossa responsabilidade aumenta. Então, por isso que eu preciso fazer os registros adequados dos procedimentos adequados, tá? Mas, no mínimo, eu preciso o quê? Que eu tenha pessoal adequado, né? Que eu divulgue esses POPs que foram criados por mim, que sou farmacêutico, para os funcionários, né? O que é um POP mesmo, pessoal? Procedimento operacional padrão, né? Para que eu tenha a certeza, né? Que os procedimentos estão sendo feitos da maneira adequada, né? E aí aqui, olha, eu trouxe só alguns dados para que vocês fiquem sabendo, né? O que pode ser vendido dispensado dentro de uma farmácia, tá? Por exemplo, a disposição da relação dos produtos permitidos para dispensação e comercialização em farmácias. Então, o que eu chamo a atenção é o seguinte: por que a necessidade de queremos vender produtos que são disponibilizados no supermercado, né? Nós temos uma infinidade de produtos de interesse sanitário, de interesse na área da saúde e que devem estar, né, sendo vendidos e disponibilizados dentro de uma farmácia. Eu não tenho necessidade, por exemplo, de vender salgadinhos, né, de vender produtos carvão, vender, sei lá, outras questões
inseticidas, a gente vê, né? Então, assim, vejam bem, quais os produtos que desde 2009 foram listados e que podem ser vendidos, dispensados dentro de uma farmácia. Eu chamo sempre a atenção o seguinte: tem muitos projetos de lei que, às vezes, né, algum deputado, algum senador apresenta, né, que para liberar a venda dos MIPs, que são os medicamentos isentos de prescrição, para serem vendidos em supermercado, né? E aí o Conselho Federal de Farmácia sempre entra contra isso, tá? Para evitar, obviamente, né, que se tenha medicamento num local onde não tem farmacêutico. Mas também nós temos que ter o cuidado de não querer transformar nossas farmácias em mini mercados, né? Então vejam só, o que pode ser dispensado, comercializado? Plantas medicinais, drogas vegetais, cosméticos, produtos, perfumes, né? Dentro dos produtos de higiene pessoal, eu tenho lá pasta de dente, enxaguatório bucal, fralda, absorvente íntimo, né? Produtos, por exemplo, relacionados a glicosímetro, talas, monitor de pressão, termômetro, caneta para aplicação de insulina, preservativos, luva, nebulizador, né? Produtos para higiene, produtos para diagnóstico in vitro, como, por exemplo, né, o autoteste para colesterol, para fertilidade, para glicose, né? Para fazer o teste, por exemplo, de gravidez, né? Que é a gonadotrofina coriônica humana, né? O autoteste para triglicerídeo, aquelas fitinhas para glicose, tá? Para medir, as essências florais, os óleos essenciais, para as crianças, por exemplo, né? Uma infinidade, mamadeira, bicos, chupetas, lixas de unha, alicate, cortador, pente, escova, barbeador, lâmina, brincos estéreis, né? É vedado o comércio de lentes de grau também, mas já muitas existiam, né? Outra coisa, produtos de venda permitida, os alimentos para dietas especiais, nós estamos com vários nichos de mercado para várias intolerâncias, né? Então, a gente tem um número muito grande de pessoas que têm intolerância ao glúten, intolerância à lactose, né? Então, os alimentos para dietas especiais, como, por exemplo, a dietas com restrição de carboidratos, são os low carb, né? Gelatina para dieta com restrição de sacarose, doces para dietas para restrição de açúcares, né? Todos os alimentos diets, os alimentos light, né? Adoçante dietético, alimento para dietas com restrição de gordura, né? Para aqueles que têm uma restrição são os nutrientes dos fenilcetonúricos, né? Alimentos para dietas com restrição de proteínas, né? Alimentos com restrição de sódio. Veja bem, pessoal, olha só, tem necessidade de que queremos vender outros alimentos, que não aqueles mais específicos, e são, inclusive, onde a gente tem uma margem de lucro muito maior, né? Porque muitos desses alimentos não estão em todos os outros locais. Alimentos para ingestão controlada de nutrientes, para praticantes de atividades físicas, como, por exemplo, né, as barrinhas de proteína, whey protein, né? Os alimentos para dietas de nutrição enteral são aqueles pacientes, por exemplo, que já tem uma alimentação, uma nutrição, às vezes usa uma sonda, né? Alimentos para ingestão controlada de açúcar, que são os diets. A gente tem os outros, olha, alimentos para grupos populacionais específicos. O que é isso, né? São, por exemplo, os alimentos, deixa eu pegar uma água, os alimentos para alimentação infantil, que são os leites, né? Os alimentos para as nutrizes, ou as gestantes e as lactantes, né? Nutrizes são aquelas mulheres, as mães que amamentam. Alimentos para idosos, né? Então, vitaminas, no trem, sustagem, né, para alimentações, alimentos infantis, também albumina, né?
todos esses alimentos mais enriquecidos. O que eu chamo a atenção, gente, é que não tem necessidade de a gente, né, transformar a farmácia num mercado com base na quantidade de produtos que a gente tem para disponibilizar para os nossos usuários. Temos ainda vitaminas, né, produtos associados, temos ainda substâncias bioativas, como, por exemplo, né, os alimentos funcionais, os nutracêuticos, os lactobacilos, quitosana, ômega 3, espirulina, colágeno, flavonoides, licopeno. São muitos alimentos, né? Também que a gente tem quitosana, né, que nós poderemos disponibilizar, também os chás, o mel, o própolis, né, tudo isso estão disponibilizados. E aí faz sentido que a gente transforme as nossas farmácias no que ainda se vê, né? Lógico, se a gente tem algumas farmácias em função da fiscalização que mais parecem um mercado, né, um mercadinho, do que uma farmácia propriamente dita. Mas a fiscalização vem aumentando, né? E o objetivo é transformar a farmácia realmente num ambiente sanitário, né? Um estabelecimento de saúde. Mas ainda temos a Vigilância Sanitária, a Anvisa me disponibilizou algumas fotos, né? Não são aqui no Paraná, não necessariamente, né? Porque a gente tem uma fiscalização muito mais acirrada e atuante, mas a gente ainda tem no interior dos estados, ainda temos algumas farmácias que têm ainda, né? Vendendo, por exemplo, bombons, salgadinhos, né? Alguns insumos que não tem nada a ver com a questão sanitária. Aqui no fundo a gente vê os medicamentos, né? Mas a grande maioria aqui na frente são produtos de mercado, né? Como a gente pode ver aqui também, olha, algumas imagens, né? Que a gente pode ir verificando, olha, até pão, né? A gente pode ter o quê? Que tipo de alimento? Alimento light, alimento diet, alimento específico para populações específicas. Temos aqui ainda, olha, alimentos muito próximos, misturado com a prateleira do medicamento, né? Que nem poderia, precisaria estar, né? Com um vidro separando, mas ainda encontramos no Brasil, né, algumas farmácias assim, né? Mesmo local que a gente tem lá os produtos de higiene pessoal, a gente tem bolachas, né, que nem light são, nem diet, tá? Então aqui, olha, até essa drogaria, né, foi multada, obviamente, porque ela estava vendendo, né, tudo, provavelmente tudo menos os medicamentos propriamente ditos. Lembrando o seguinte, pessoal, com a Lei 13.021 de 2014, né, foi mais uma vez, né, fortalecido, né, que a farmácia é um estabelecimento de saúde, tá? E ela, então, né, precisa ser entendida, precisa ser respeitada e precisa disponibilizar produtos referentes à área da saúde, tá? Então, aqui, olha, até trouxe, tá em negrito, em vermelho, a farmácia é uma unidade de prestação de serviço destinada a prestar assistência farmacêutica, assistência à saúde, orientação sanitária, individual e coletiva, tá? Então, eu deixei bem claro ali, né, em negrito, para ver o fortalecimento, tá? Então, antes da lei, quais eram os serviços que eram oferecidos dentro da farmácia, né? Então, a partir de 2014 também, a farmácia começou a oferecer outros serviços. Então, até então, o que era oferecido para a população? Aquilo que a gente já vinha falando, aferição de pressão arterial, né, atenção farmacêutica, aplicação de injetáveis, perfuração do lóbulo auricular, e depois, né, vem só aumentando o número de serviços. Hoje a gente já tem os testes de Covid, né, nós já temos a aplicação de vacinas, né, o objetivo é cada vez mais, né, aumentar a assistência farmacêutica para que as farmácias e drogarias deixem de ser meros estabelecimentos comerciais
e vão se transformar e devem ser vistas pela população como uma unidade de prestação de assistência farmacêutica, tá? Então, a gente já tem aqui, olha, algumas questões desde 2020, fortaleceu muito a farmácia como estabelecimento de saúde, porque os testes rápidos já foram autorizados desde 2020 a serem realizados dentro das farmácias, né? Então, a vigilância autorizou primeiramente em caráter temporário e excepcional, mas ela segue dentro de um caráter de serviço farmacêutico os testes para Covid, né? Então, a gente tem aqui, olha, cabe ao farmacêutico responsável técnico entrevistar o solicitante que vai fazer o teste, né? Em consonância com a instrução do uso do teste, tá? Verificar a viabilidade da aplicação, tá? E depois que ele fizer o teste, ele vai fazer a DSF, que é a Declaração de Serviço Farmacêutico, tá? O registro de que trata esse parágrafo, ele deve ser feito, né, após a aplicação do teste, tá? Em consonância com a respectiva janela imunológica. Então, você tem que falar o seguinte, né? Não adianta, entrei em contato hoje com alguém que tem Covid, vou fazer o teste hoje. Não, você precisa ter um período, né, para verificar, ou se você vai fazer um outro tipo de teste para verificar se houve contágio ou não, né? Então, aqui, olha, hoje a gente já tem o autoteste, mas veja que, assim, olha, verifiquem, né? O Covid mostrou que, a pandemia mostrou que o farmacêutico, como profissional da saúde, né? Ele tem como fazer, né, de maneira correta o teste para Covid. Então, de que maneira ele vai fazer o PCR, de que maneira ele vai fazer a coleta lá para poder verificar, tá? Então, aqui, olha, temos vários, né? Verifiquem como que os farmacêuticos estavam paramentados, né? Devem estar ao fazer a coleta do material. Hoje em dia, essa paramentação, ela diminuiu, não que não seja necessário máscara, luva, ela diminuiu por causa da grande maioria da população, graças a Deus, estando vacinada, a vulnerabilidade diminuiu, né? Então, olha, a pandemia fortaleceu um novo conceito da nova farmácia pós-Covid. Então, a gente tem o farmacêutico, né, sendo cada vez mais respeitado dentro como um profissional da saúde. Uma outra imagem aqui, olha, mostra, por exemplo, né, uma portaria desde 2020, a portaria que torna obrigatória a notificação de todos os testes de Covid. Então, nós, que somos farmacêuticos, trabalhando numa farmácia, todos os testes positivados que foram realizados dentro da farmácia, eles precisam ser notificados à vigilância sanitária. Lógico, a gente não vai disponibilizar o nome do paciente, né? Por causa do sigilo, mas disponibilizar um número de pacientes positivados, até para o controle da pandemia, né? Então, essa notificação, ela é necessária, tá? Então, a nova lei prioriza os farmacêuticos que eles, né, nós como farmacêuticos, somos os que estamos habilitados e aptos a fazer esses testes para o Covid, né? Então, nós temos aqui até uma outra imagem, esqueci de mostrar aqui, né? Então, o farmacêutico lá dentro daquelas tendas fazendo os testes para Covid, né, na pandemia, o que mais a gente viu e ainda vemos. Aqui nós temos também, olha, a fiscalização sendo bem contínua e oportuna para verificação se a farmácia está funcionando dentro dos padrões definidos pela legislação sanitária, né? Então, muito interessante. Que modelo de farmácia nós queremos ofertar para os nossos usuários de medicamento, né? Uma farmácia que tenha o layout, né, de um estabelecimento de saúde, não um estabelecimento comercial, né, que nós vimos. Então, aqui nós temos, olha, o farmacêutico fazendo reposição do estoque, né, o farmacêutico fazendo a conferência dentro de ambiente que fortalece a farmácia dentro como estabelecimento de saúde, e não aquele marketing, né, pulverizado, né, uma propaganda muito
pulverizada de vários insumos e artigos que não têm proximidade com o universo farmacêutico. Então, várias ambientações que eu mostro aqui, né? E é isso que a gente tinha para mostrar para vocês com relação à dispensação. Lembrando que todas as farmácias de dispensação, elas precisam ter responsável técnico durante todo o horário de funcionamento. Isso é muito importante porque aumentaram os campos de trabalho do farmacêutico. E dentro desse contexto, a gente precisa e deve oferecer uma assistência farmacêutica de qualidade, tá? Eu vou me despedir de vocês, né, mais uma vez, agradecendo a presença de vocês, me colocando à disposição, né? Hoje nós vimos mais uma área de atuação do farmacêutico, que é a dispensação de medicamentos e insumos, e até a próxima semana. Fiquem com Deus.